Olá, senhoras e senhores, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui da Central dos Números. Nesse vídeo, você vai aprender a identificar questões de razão e proporção. Para que isso? Razão e proporção é um tema que sempre está presente nas provas de matemática da Unesp e de outras bancas de concurso também. Então, o primeiro passo para resolver esse tipo de questão é saber identificar esse tipo de questão. E mais que isso, algo que merece o seu like, o seu joinha e a sua inscrição aqui no canal. Nesse vídeo, eu vou te mostrar um bizu, um macete para você conseguir resolver essas questões usando regra de 3. Por que eu escolhi mostrar usando regra de 3? Porque regra de 3 é uma coisa que a maior parte dos alunos consegue fazer de pé nas costas. Não é não? Então, já sabe, se curtiu o vídeo, deixa o joinha aí, se inscreve aqui no canal e me conta aqui embaixo nos comentários se você gostou desse tipo de vídeo. Eu não costumo fazer esse tipo de vídeo aqui no canal, então, primeira vez que eu estou fazendo. Se você gostar desse tipo de vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários a sua impressão, né? Que aí, se muita gente curtir, eu vou tentar disponibilizar mais vídeos desse tipo para você, beleza? Bora ver então o conteúdo, vamos voando ver este conteúdo. Essa questão aqui é uma questão de razão e proporção que caiu numa prova da Unesp. Ela dizia: a razão entre o número de camisetas brancas e o número de camisetas pretas vendidas por uma loja em determinado dia foi 3/7. Se nesse dia o número total de camisetas vendidas, brancas mais pretas, foi 120, então o número de camisetas pretas vendidas foi qual? Bom, primeiro passo, como que eu sei que essa questão é uma questão de razão e proporção? Como que a gente identifica que essa questão é uma questão de razão e proporção? Olha o enunciado, as palavras-chave. Eu tenho aqui a palavra razão, a razão entre x e y, e tenho uma fração. Toda questão de razão e proporção vai ter lá uma palavra como razão e vai ter uma fração. Podem existir variações disso? Podem. Ao invés de estar escrito razão, pode estar escrito, por exemplo, proporção. Pode estar escrito também divisão. Ao invés de a fração estar assim, ela pode estar escrita por extenso, né? Então, ao invés de estar 3/7, poderia ter dito que a relação, a razão entre o número de camisetas brancas e pretas era de 3/7, ok? Então, existem essas pequenas variações, mas no fim das contas, a maior parte das questões de razão e proporção vai ter lá a palavra razão ou a palavra proporção e vai ter uma fração. Bom, vamos ver então como resolver essa questão usando regra de 3. Esse macete é para ser aplicado quando você tiver uma proporção, uma razão, você tiver o total, o problema der o total e ele pedir um dos termos. Fechou? Então, se você tiver uma fração só e o problema forneceu o total dos itens que foram comentados na questão e ele quiser um dos termos, você vai poder usar esse macete. Beleza? Ele diz para a gente que a razão, a divisão entre o número de camisetas brancas e pretas, brancas divididas por pretas, é igual a 3/7. Ele forneceu para a gente o total, não forneceu? Disse que camisetas brancas mais pretas é 120. Ele quer um dos termos? Quer. Ele quer o número de camisetas pretas, beleza? Como que a gente vai resolver usando regra de 3? Primeiro passo, se ele forneceu o total, vamos achar aqui o total da nossa proporção. Vamos somar 3 mais 7, beleza? Soma o numerador com o denominador. 3 mais 7 dá 10, fechou? Uma vez que você tem o total da proporção, monta a regra de 3. O total que o problema deu, 120, está para o total que você calculou, assim como o termo que você quer, P, está para a proporção que o problema deu, beleza? P está para 7. Então, total está para o total, P está para 7. Se fosse brancas, seria B está para 3, certinho? 120 está para 10, P está para 7. Faz a regra de 3, resolve a questão. 10P é igual a 7 vezes 120. Isso vai dar P igual a 7 vezes 120 dá 840. 840 dividido por 10, né? Esse 10 está multiplicando, passo para cá dividindo.
840 dividido por 10 dá 84. O número de camisetas pretas é 84, então essa seria a resposta dessa questão. Como eu não acho que você deve apenas decorar um macete, eu penso que é fundamental que você saiba qual é o raciocínio que está por trás desse macete. Por isso, você, por favor, dê uma olhada nesse link que vai aparecer aqui agora, porque lá você encontra a resolução dessa mesma questão sem usar esse macete, ou seja, usando os conceitos de razão e proporção com constante de proporcionalidade. Beleza? Por que eu falo isso e por que eu acho isso importante? Por que eu quero que você veja o raciocínio completo que está por trás desse macete? Porque só assim, quando a VUNESP ou outra banca colocar um detalhe aqui no enunciado que mude um pouco, você vai conseguir raciocinar para utilizar esse macete. Não adianta você decorar essa fórmula sem saber exatamente do que ela trata, né? Do que se trata, de onde veio isso, beleza? Então, dá uma olhada lá para você não cair nas pegadinhas que as bancas dos concursos fazem com você. Fechou? Bora ver outra questão parecida com essa? Vamos lá. Questão que caiu no concurso da Polícia Militar de São Paulo, no último concurso da Polícia Militar de São Paulo, agora em 2019. A razão entre o número de mulheres e o número de homens convocados para a segunda fase de um concurso é 3/5. No dia da segunda fase, 4 mulheres e 10 homens não compareceram e, no total, 362 candidatos realizaram essa fase. Dessa forma, o número de mulheres que realizaram a segunda fase do concurso foi qual? Então, é uma questão de razão e proporção? Sim, como que eu sei? Tem lá a palavra razão e tem a fração. Ele deu para a gente o total? Deu, ó. No total, 362 candidatos realizaram essa fase. Só que aqui no enunciado tem um detalhe. Ele diz que no dia da segunda fase, 4 mulheres e 10 homens não compareceram, faltaram. Beleza? Então, tinha que ficar ligado nesse detalhe aqui. Fechou? Ele quer um dos termos, que é número de mulheres que realizaram a segunda fase. Então, coloca essas informações. A gente tem o total e ele pede um dos termos, a gente pode usar o macete, beleza? Ele diz que a proporção, a razão entre o número de mulheres e homens, mulheres dividido por homens, dá 3/5. Ele forneceu o total, 362, só que esse total é depois de tirar as 14 pessoas que faltaram, não é? No dia da segunda fase, 4 mulheres e 10 homens não compareceram, faltaram, e no total 362 fizeram a prova. Ou seja, esses 362 excluem essas 14 pessoas, 4 mais 10 dá 14. Então, para a gente descobrir o total real das pessoas que se inscreveram e que estão relacionadas a essa razão, a gente tinha que voltar com essas 14 pessoas que ele tirou. Então, a gente vai somar 362 mais 14, o que dá 376. O total é 376. 376 pessoas se inscreveram e dessas 376, 362 fizeram a prova. Fechou? Quer um dos termos? Quer. Ele quer o número de mulheres, mas ele quer o número de mulheres que fizeram a prova, ou seja, ele quer o número de mulheres menos as 4 mulheres que faltaram. Vamos usar o macete? Então, o que a gente tem que fazer? Se ele deu o total, 376, a gente calcula o total aqui. 3 mais 5 dá 8, beleza? Faz a regra de 3. Esse total, 376, está para o 8 que você calculou, 376 está para 8, assim como o número de mulheres M vai estar para o 3. M está para 3. Resolve. 8M é igual a 3 vezes 376. O M vai ser 3 vezes 376 dá 1128. O 8 que está multiplicando passa para cá dividindo. 1128 dividido por 8 dá 141. 141 mulheres se inscreveram, só que dessas 141, 4 faltaram. Então, tem que tirar essas 4 que faltaram. 141 menos 4 dá 137. Essa é a resposta dessa questão. Fechou? E aí, o que você achou? Dá para resolver esse tipo de questão usando regra de 3? Você acha fácil usar a regra de 3 ou não? Se você não achar fácil usar a regra de 3, não use essa dica, beleza? Tem outras formas de se resolver essa questão. Para você ver o raciocínio completo relacionado à resolução dessa questão sem usar esse macete,
Você vai acessar esse link que está aqui aparecendo para você. Beleza? Bora ver agora mais um tipo diferente de questão de razão e proporção que você pode resolver usando regra de 3. Vamos lá? Outra questão da VUNESP. Em um concurso para um determinado cargo, a razão entre o número de candidatos homens e mulheres podia ser representada pela fração 4/5. Se nesse concurso o número de mulheres superava o número de homens em 210, então o correto número total de candidatos era qual? Bom, aqui é diferente, ele não deu para a gente o número total, ele quer saber o total. Antes, é uma questão de razão e proporção? Sim, porque tem lá a palavra razão, tem lá a fração. O que ele deu para a gente? Ele deu para a gente a diferença entre dois termos e ele quer o total. Beleza? Então, aqui é um pouco diferente. Como que eu sei que ele deu a diferença? Ele falou, nesse concurso, o número de mulheres superava o número de homens em 210. Interpreta essa frase. Olhando lá no concurso, a quantidade de mulheres era maior que a quantidade de homens em 210 mulheres. Então, se a gente subtrair o número de mulheres pelo número de homens, o resultado vai dar 210. Então, ele forneceu para a gente uma diferença. O número de mulheres menos o número de homens é 210. Fechou? E ele quer saber qual é o total. Como que a gente resolve essa questão? Usando regra de 3. Bom, começa da mesma forma. Calcula o total aqui da proporção que foi dada. 5 mais 4 dá 9. Beleza? Agora, se ele deu para a gente a diferença, a subtração, faz a mesma subtração que ele deu usando a sua proporção. Mulheres menos homens. Mulheres menos homens vai ser 5 menos 4. 5 menos 4 dá 1. Beleza? Então, se ele deu a diferença, calcula a diferença também. Agora, você faz a regra de 3. O total, né? Ó, a diferença que você calculou, 1, vai estar para a diferença que o problema deu, 210. O total que você calculou está para o total que o problema quer. Né? Ele quer saber o total, a gente chama aqui de x. Fechou? 1 está para 210, a diferença que você calculou está para a diferença que o problema deu. O total que você calculou está para o total que você quer saber. Fechou? Então, eu vou ter 1 vezes x igual a 9 vezes 210. 9 vezes 210 dá 1.890. Por isso, essa é a resposta dessa questão. Aí você me fala, mas professor, essa questão é mais fácil ainda. Era só multiplicar o 9 por 210. Concordo com você. Mas por que que isso acontece? Isso só acontece porque a sua subtração do 5 menos 4 deu 1. Se tivesse dado 2, você não poderia simplesmente multiplicar o valor da soma pelo 210. Não ia dar certo. Testa, por exemplo, resolver essa questão usando a fração aqui de 2/5. Usa 2/5. Você vai ver que não vai ser só multiplicar a soma por 210. Então, faz a regra de 3, monta a regra de 3, que aí você não vai ter chance de errar. Combinado? Para ver o raciocínio completo que está por trás desse macete de resolução da questão usando regras de 3, dá uma olhada nesse link que vai aparecer aqui agora para você. Todos esses links que estão aparecendo estão aqui embaixo também na descrição do vídeo para você dar uma conferida. E como eu já disse e vou repetir, eu acho fundamental que você veja o raciocínio completo para você entender de onde vem esse macete. Fechou? É isso, pessoal. Agora, vamos ver então se essa dica, né, de resolver essas questões é para você. Por quê? Nem toda dica que é passada se aplica a todos os alunos. Nem todo mundo se sente confortável de resolver uma questão usando um determinado macete. Então, coloquei essa questão aqui para você, mais uma questão da VUNESP, e eu quero que você tente resolver essa questão usando o macete que você achar mais fácil para você. Fechado? Então, tenta resolver essa questão usando regras 3 ou usando outro macete que você conheça e depois você acessa esse link que vai aparecer aqui agora. Nesse link você encontra a resposta dessa questão e a resolução com o raciocínio completo. Fechado? É isso! No mais, então, se curtiu
este vídeo, deixe seu joinha, joinha é ótimo, né? Deixe o seu joinha, deixe seu like aí no vídeo. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve para dar a sua força. Vamos fazer esse canal crescer, bombar ainda mais. E preciso do seu feedback. Você gostou desse tipo de vídeo? Se você gostou desse tipo de vídeo, escreve aqui embaixo, deixa nos comentários. Quero mais vídeos assim, gostei desse tipo de vídeo, pode continuar fazendo, que aí eu vou tentar disponibilizar mais vídeos assim aqui no canal. Fechado? Mais bons estudos e até a próxima!